As mudanças climáticas estão diretamente ligadas ao agravamento da insegurança alimentar. A falta de água dificulta o plantio e o cultivo dos alimentos, o que os torna mais caros e dificulta o acesso da população a eles. Para a gente entender melhor, então, como as mudanças climáticas influenciam na insegurança alimentar, nós entrevistamos agora o Paulo Artacho. Ele é professor de Física da USP e membro do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudança do clima. Olá, Paulo, uma boa noite. Seja muito bem-vindo novamente ao Jornal da Record News. Oi, Renata. Sempre é bom falar contigo. Bom, a gente sabe que são vários fatores ali que interferem na insegurança alimentar. Mas quando a gente fala das mudanças climáticas, do clima, como que se dá essa relação? Olha, o clima já mudou, né? O Brasil está sofrendo uma seca sem precedentes na maior parte do seu território, mas em particular na região onde a gente produz a maior parte dos alimentos e onde o agronegócio está mais desenvolvido hoje, né? Que é o Brasil Central. E o clima vai mudar ainda mais no futuro porque não se conseguem acordos para reduzir a exploração de combustíveis fósseis no nosso planeta. E a mudança climática tem dois aspectos. O primeiro delas é o aumento da temperatura e o segundo, no caso do Brasil Central, é a redução da precipitação. Então, temos menos água disponível e, com isso, a produtividade agrícola diminui. E isto se soma com o aumento dos eventos climáticos extremos. Vimos que no Rio Grande do Sul, aquelas grandes chuvas que caíram arrasaram com a atividade agrícola do estado todo. Professor, uma boa noite da minha parte também. A gente ouve muito falar que algumas regiões vão sofrer com seca, outras podem ter mais chuvas, e muito se fala que regiões que não produziam vão passar a produzir. Mas imagino que essa transferência vai causar um problema de produção mundial. O Brasil está nesse meio, a gente pode ver regiões que eram grandes produtoras pararem de ser grandes produtoras, de fato? Gustavo, não há a menor dúvida que esse processo que você falou já está ocorrendo, né? Quer dizer, o Brasil sempre confiou na disponibilidade enorme de água e terra, obviamente, né, no Brasil Central, mas isso está se esgotando, infelizmente. Então, por exemplo, outras regiões, como o norte da Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul e Paraguai, tirando a questão dos eventos climáticos extremos, estas regiões estão sofrendo aumento da precipitação. Então, vai haver um deslocamento das áreas produtivas para a produção de alimentos. No hemisfério norte, isso também vai ocorrer com regiões que vão ser beneficiadas, como, por exemplo, o Canadá, como, por exemplo, a União Soviética. Então, toda a geopolítica da produção de alimentos, não há a menor dúvida que isto vai mudar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a questão é de que nós precisamos fazer esse processo de mudança geopolítica da produção de alimentos com menor emissões de gás de efeito estufa. E porque, obviamente, vai haver restrições no caso da produção de alimentos, também do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa. Então, é uma equação complexa e que o Brasil precisa estudar com muito cuidado para se aproveitar e tirar proveito desta transição e ter a sua produtividade agropecuária, digamos, a sua perda da produtividade agropecuária menor possível. Paulo, tem uma outra questão, veja se o raciocínio está correto. A gente acaba produzindo alimento, muitas vezes em grande quantidade, e sabemos que há dificuldades aqui no Brasil da distribuição. Muita coisa acaba sendo não aproveitada, descartada de forma irregular. Aí, os gases do efeito estufa acabam sendo liberados nesse processo, aumentando ainda mais os efeitos, as consequências das mudanças climáticas. É isso? É como se fosse um ciclo vicioso?
É isso mesmo. Renato, o que acontece é o seguinte: a FAO estima que cerca de 30% de todos os alimentos produzidos no nosso planeta são desperdiçados, eles não chegam no consumidor final. Quer dizer, primeiro, por causa de distribuição muito desigual, né, da disponibilidade de alimentos, né, mesmo no Brasil e em países da África, por exemplo, a gente observa essa distribuição desigual. No Brasil, nós temos milhões de pessoas que passam fome, né, mesmo sendo um dos maiores produtores de alimentos do nosso planeta. Evidentemente, nós precisamos de políticas públicas de combate à fome, de otimização de toda a cadeia produtiva de alimentos, que aí não é só plantar, colher e comercializar, né? Você tem que distribuir esses alimentos e garantir que eles cheguem no consumidor final com a melhor qualidade possível, da maneira mais rápida possível, né? E isto necessita de políticas públicas adequadas para que a gente desperdice menos alimento e que produza alimentos com menor emissões de gases de efeito estufa e faça uma distribuição desses alimentos de uma forma mais justa, para que a fome possa ser erradicada de nosso planeta, e isto é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Professor, lógico que a gente precisa ter ações para diminuir justamente a queima do carbono, monóxido de carbono, mas eu lhe pergunto, olhando para a agricultura, a gente vê várias ações, agricultura 4.0, modernização, ela pode contribuir para evitar, nesse meio tempo que a gente tenta controlar a temperatura do mundo, no processo da alimentação mundial, de evitar que os preços subam demais, ou a situação está tão complicada que você não vê espaço para essa tecnologia da agricultura amenizar a situação? Olha, Gustavo, a tecnologia agrícola vai melhorar, não há dúvida nenhuma. A Embrapa está investindo pesadamente em novos cultivares que sejam mais resistentes às secas, que sejam mais resistentes às altas temperaturas que vão ocorrer no Brasil, né? Então, isso, a ciência avança normalmente. Agora, a questão da distribuição e a questão da produção de alimentos não depende só do aprimoramento dos cultivares, aprimoramento dos processos de plantio, mas, por exemplo, a Embrapa tem um programa de baixo carbono, que tenta, essencialmente, aumentar a quantidade de carbono do solo, na verdade, usando a agricultura para sequestrar dióxido de carbono que a gente já emitiu no passado. Isso é extremamente importante, isso é estratégico para o futuro do país e do mundo como um todo, e isto é viável. Vários experimentos da Embrapa mostraram que novos sistemas agropastoris, por exemplo, também ajudam a melhorar a qualidade do solo. O aprimoramento das pastagens degradadas é um processo sem volta no Brasil, para que a gente produza carne com menor impacto do ponto de vista de gás de efeito estufa. Então, uma série de medidas já estão sendo feitas no Brasil, mas o desafio é enorme e é difícil a gente dizer hoje se essas medidas vão ser efetivamente suficientes ou nós vamos precisar fazer uma nova revolução agrícola para lidar com as mudanças climáticas. É melhor o Brasil se preparar adequadamente para esses novos tempos difíceis que a gente está vendo ao longo desse mês de setembro no nosso Brasil, que pode se tornar o novo normal do clima se a gente não reduzir a queima de combustíveis fósseis, se a gente não zerar o desmatamento da Amazônia. Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela conversa. Um forte abraço e até uma próxima. Sempre é um prazer falar com vocês, gente. Um abraço. Um abraço.